pessoal, sejam todos bem-vindos. Chegamos à aula final do nosso curso de combustíveis e sistema de combustível de aeronave. E hoje nós iremos encerrar então esta matéria tratando sobre a reposição das juntas, selos e gachetas do nosso sistema, os reparos que podem ser feitos nos diversos tipos de tanque de combustível, a classificação dos vazamentos de combustível e, por último, a segurança contra fogo. Então, maneiras seguras de se operar um sistema de combustível para que a gente evite casos de acidentes com fogo ou início de incêndios. Então, a reposição das juntas, selos e gachetas, nós vamos seguir na ideia de que, no sentido da prevenção de vazamentos de combustível, é da maior importância que todas as juntas, selos ou gachetas que a gente for trocar sejam apropriadamente instalados. Então, existe uma maneira correta de proceder à troca e à instalação de novas juntas, selos ou gachetas. Os itens que nós vamos ver a seguir, eles vão ser algumas das precauções gerais que a gente sempre deve observar, levando também em consideração, é claro, a leitura dos manuais de técnicas correntes que vão ensinar aos mecânicos, lembrar aos mecânicos os procedimentos corretos para cada um dos sistemas e para cada um dos trabalhos que eles forem executar. Então, é uma leitura obrigatória para os mecânicos, os manuais de técnicas correntes. Quando nós formos substituir unidades do sistema de combustível, é necessário uma verificação de cada uma dessas partes. Quanto à limpeza dessas partes, se assegurar de que todo o material da junta velha tenha sido removido e assegurar de que nada do selo antigo permaneça na sua cavidade, onde será trocado. Então, na imagem aí nós vemos a limpeza de um cabeçote automotivo para o recebimento de uma nova junta. A mesma coisa vai acontecer nos nossos componentes do sistema de combustível. Então, eles deverão estar totalmente limpos e livres de qualquer interferência para a instalação da nova junta, do novo selo ou da gacheta. Nesta imagem, nós temos vários tipos de juntas, selos e gachetas, utilizadas em um motor aeronáutico. Então, nós temos aí em cima um kit do motor Continental e abaixo um kit que equipa os motores Lycoming. Então, nós podemos perceber aqui em cima alguns O-rings, que são selos de borracha. Várias juntas diferentes e algumas gachetas também que serão utilizadas. E elas são usadas justamente para dar vedação ao nosso conjunto, ao nosso equipamento, à peça que você está trocando. Seja uma bomba, seja uma tubulação. Então, nas junções dos equipamentos, nas ligações, nas conexões que nós faremos nos nossos sistemas, nós utilizaremos esse tipo de componentes aqui para promover uma estanqueidade no nosso conjunto. Nós substituímos sempre as juntas e selos velhos por outros que são novos. Nós não fazemos a reutilização desses componentes. Primeiro, porque são muito baratos. E segundo, porque somente uma reposição por uma junta, selo ou gacheta novos irão garantir que aquele componente não apresentará um vazamento. Nós vamos verificar essas juntas e selos novos quanto à limpeza e ao estado geral delas também, antes de proceder com a instalação, assegurando que toda a área esteja em ordem para que o nosso trabalho seja bem feito. Então, quando eu vou fazer a troca desses componentes dentro dos equipamentos, eu preciso garantir que eles estão extremamente limpos e organizados, para que não ocorra uma instalação defeituosa que vai gerar um problema maior assim que o sistema for colocado em funcionamento. As superfícies de contato que nós vamos conectar, elas devem estar perfeitamente planas. Então, quando necessário, será feita uma retífica nos componentes e assim eles receberão os seus novos selos, juntas e gachetas em condições de operação. Essas superfícies, então, precisam estar perfeitamente planas, para que a minha junta possa cumprir a função para a qual ela foi projetada.
Os parafusos, as porcas e os prisioneiros que mantêm essas unidades juntas devem estar plenamente apertados ou ajustados para prevenir vazamento através dessas juntas ou selos. E todos os torques de aperto e a sequência correta de instalação, ela está disponível no manual de manutenção que deve ser acompanhado pelo mecânico. No link abaixo, vocês podem consultar mais informações sobre juntas. Então, neste site que eu disponibilizei aqui para vocês, existem diversos tipos, modelos e materiais de fabricação desses componentes, dessas juntas, desses selos e gachetas, ligados aos motores automobilísticos. Porém, basicamente é o que nós encontraremos no sistema de combustível e nos sistemas de motores aeronáuticos também. Tá certo? Agora tratando sobre os reparos possíveis nos tanques de combustível. Vamos lembrar que existem 3 tipos básicos de tanques que nós já estudamos nessa aula que eu vou deixar aqui em cima, que são os tanques de chapa de metal soldada, os tanques integrais e as células de borracha. A inspeção do alojamento dos tanques de combustível ou da estrutura da nossa aeronave quanto a uma evidência de vazamento de combustível é uma das mais importantes partes da inspeção de voo e ela vai acontecer todos os dias. Antes dessa aeronave fazer o primeiro voo do dia, entre os voos que essa aeronave for realizar e após o último voo, quando a aeronave terminou seu ciclo de trabalho diário e vai retornar ao hangar para o seu pernoite. Esse pernoite, apesar do nome, também pode ser feito durante o dia, se essa aeronave só voa durante os períodos noturnos e descansa no hangar durante o dia. Tá? Então, o pernoite é esta fase em que a aeronave não estará operando, ela não estará voando, e ela vai ficar hangarada ou estacionada na pista, aguardando para que retorne à operação. Então, aqui nesta imagem, nós podemos ver que através de uma inspeção visual foi detectado um vazamento de combustível bem grande, se alastrando das nossas tampas aqui na parte inferior da aeronave e escorrendo pela estrutura. Isso aqui é algo muito perigoso e a gente, como mecânico, precisa sempre inspecionar a aeronave para garantir que, se algo desse tipo estiver ocorrendo, todas as medidas de manutenção serão tomadas. É um assunto muito interessante que será discutido na nossa aula presencial. Os tanques de aço soldado são mais comuns para aeronaves de pequeno porte, ultraleves, monomotores ou bimotores. Se os painéis de acesso ao meu compartimento do tanque estiverem descoloridos, se eles apresentarem uma descoloração, o tanque deve ser inspecionado quanto a vazamentos. Por quê? Porque essa descoloração dos painéis que dão acesso ao compartimento do tanque fatalmente foram atingidos por combustível. E o combustível ele vai remover essa tinta, essa proteção que eu tenho nos painéis. Quando os vazamentos forem encontrados, o tanque ele precisa ser drenado e neutralizado. Então eu preciso remover todo o combustível que exista dentro desse tanque e neutralizar este tanque para que eu possa proceder com a manutenção de um tanque de aço, um tanque metálico soldado. Tá? E o que seria neutralizar este tanque? A neutralização do tanque pode ser executada através da descarga lenta de um extintor de fogo de CO2, por exemplo. Então, no mínimo 5 libras de tamanho, eu vou descarregar este extintor dentro do tanque, porque o CO2 vai forçar com que todo o vapor, todo o resto de combustível saia do tanque. Porque lembrem-se, este tanque de metal ele é soldado. Então, quando eu for fazer uma solda, esta solda vai gerar faíscas e se eu tiver vapor de combustível ou ainda um pouco de combustível líquido dentro do meu tanque, eu corro um risco de gerar uma explosão ou um início de incêndio. Tudo bem? Então, combustível ele deve ser drenado de que forma? Conforme as instruções da oficina de manutenção e as recomendações do fabricante da aeronave. Então, existem documentos específicos
para que a gente faça o destanqueio de uma aeronave, para que nós façamos a drenagem completa dos tanques. Os materiais que vão ser utilizados, onde eu vou acondicionar este combustível, como eu vou guardar este combustível. Então, todo esse procedimento, ele consta nas instruções da própria oficina, que são baseadas nas recomendações dos fabricantes das aeronaves que essas oficinas atendem. O nitrogênio seco também pode ser usado, se estiver disponível. Caso o nosso tanque tenha que ser soldado, é necessária a remoção do tanque. Esses tanques de aço soldado ou tanques de metal, podem ser construídos aí de outros metais, não só o aço, eles trabalham basicamente como as nossas células de borracha que nós veremos adiante. Eles podem ser removidos da aeronave. E caso então eu precise executar uma solda, eu sou obrigado a remover este tanque para proceder com a soldagem no exterior da aeronave. Senão eu corro o risco de danificar a estrutura dessa máquina quando for aplicar a soldagem. Antes de soldar, então, o nosso tanque, além de neutralizado, parte da neutralização, faz-se necessário a ventilação desse tanque por no mínimo 8 horas. Isso vai servir para remover todo o vestígio de combustível. Então serão ligados ali alguns ventiladores para forçar o ar a passar pelo tanque e com isso o ar vai remover qualquer resto, qualquer vestígio de combustível que ainda possa existir dentro desse tanque. A pressão de ar para detectar a área do vazamento não deve ser superior a meia libra por polegada quadrada. Então eu vou inserir pressão nesse tanque para poder localizar o vazamento. E como é que eu vou fazer? Assim que eu insiro essa pressão, eu preciso de algo que demonstre onde esse vazamento está ocorrendo. Então, uma maneira muito simples e que todo mundo já deve ter utilizado é com sabão líquido ou uma solução de espuma que vai ser pincelada sobre a área onde eu tenho suspeita de vazamento, para que eu faça assim a identificação. Então, onde essa espuma começar a produzir bolhas, ali eu tenho um ponto de vazamento, já que eu estou aplicando uma pressão de, no máximo, ali, meia libra por polegada, da meio PSI. Então, os tanques de alumínio também são fabricados de ligas soldáveis. E após a rebitagem dos remendos, esses rebites eles podem ser soldados para que a gente assegure que não vai haver nenhum tipo de vazamento naquela área. Então, nós podemos soldar para assegurar que não vai haver vazamento naquela área de um tanque fabricado aí com liga de alumínio. Então, aqui nós temos a imagem do mecânico fazendo a solda em um tanque metálico e o tanque instalado na estrutura da aeronave. A checagem de pressão deve ser executada, logicamente, depois que eu fizer o reparo, para me certificar de que todos os vazamentos que nós encontramos anteriormente foram corrigidos. Então, eu faço uma primeira pressurização deste tanque, buscando onde estão os danos. Vou proceder com o conserto de todos esses danos e, posteriormente, farei uma nova checagem de pressão no tanque, principalmente nos locais onde a manutenção foi executada. Já nas células de borracha, os vazamentos nessa célula de combustível normalmente vão aparecer na parte inferior do revestimento da aeronave. Eu posso ter uma mancha de combustível e qualquer tipo de mancha em qualquer área da minha aeronave deve ser investigada imediatamente. As células que forem suspeitas de vazamento, elas precisam ser drenadas, removidas da aeronave e checadas por pressão da mesma forma que nós fizemos com os tanques metálicos. Quando eu executar uma checagem de pressão, 1/4 ou meio PSI vai ser aí a pressão mais adequada para que eu não estrague a minha célula de borracha, para que eu não danifique este equipamento. Toda a manutenção das células deve ser executada de acordo com as especificações do fabricante ou então devem ser enviadas diretamente ao fabricante para que ele faça os testes
e as manutenções que forem necessárias para que essa célula de borracha possa retornar ao trabalho. Nos tanques integrais, como eles são uma parte fixa da nossa aeronave, então, devido à sua natureza, alguns vazamentos eles permitem que o combustível escape diretamente para a atmosfera. Já que o próprio revestimento da aeronave é parte componente do tanque, se houver ali uma falha, então ele vai estar diretamente ligado à atmosfera. Isso torna, para o nosso caso de tanques integrais, que a gente possa considerar desprezível um pequeno vazamento, desde que este vazamento não represente, é claro, um perigo de fogo e nem uma grande perda de combustível. Isso não quer dizer que o vazamento será deixado de lado e o mecânico não tomará nenhuma atitude. Não. Então, para padronizar os procedimentos na manutenção dos tanques integrais, nós precisamos primeiro classificar o tipo de vazamento que eu tenho. Cada tipo de vazamento vai incorrer em uma específica manutenção e vai também dar a esta aeronave prazos diferentes para que se faça o conserto daquele determinado defeito. Então, nós precisamos aprender a classificar esses vazamentos para daí sim, junto ao manual do fabricante, identificar quais serão as medidas tomadas para sua correção. Então, mais uma vez, nós vemos aqui indicado nesta figura 3 pontos por onde o combustível escorreu, né, de uma asa de aeronave. Então, aqui nós temos a parte superior de uma aeronave. Então, esse vazamento está acontecendo na parte de cima da asa. E aqui, mais uma vez, um vazamento na parte inferior desta aeronave e já atingindo partes completamente diversas desse avião, tá? Então, desde a asa aqui até a porta do trem de pouso foram atingidas por esse tipo de vazamento. Então, esse aqui é um vazamento muito maior do que este ao lado indicado pelas setas amarelas, que provavelmente está se originando aqui nesse bocalzinho de abastecimento, que deve estar com a sua junta ou mal instalada, ou velha, ou algum defeito aqui nesta tampa. Então vamos aprender a classificar os vazamentos de combustível. Então, para classificar um vazamento de combustível, eu preciso medir a área que esse vazamento vai umedecer num período de 30 minutos. Isso é usado como uma classificação padrão, é este o modelo que a nossa apostila traz. Então, primeiro, nós vamos localizar visualmente, através das nossas inspeções diárias, uma área onde eu tenha a presença de um vazamento. Nós vamos limpar esta área com um pano de algodão limpo até que eu seque totalmente a região onde o vazamento foi detectado. Eu posso utilizar também ar comprimido para secar alguma área que seja de mais difícil acesso para o pano. Nós devemos usar sempre o óculos de proteção quando utilizarmos o ar comprimido na secagem, porque podem voar aí pedaços nos olhos dos mecânicos. Nós vamos pulverizar essa área que nós limpamos, essa área onde nós detectamos um vazamento e limpamos, nós vamos pulverizá-la com um talco especial da cor vermelha. Isso vai ajudar a tornar a mancha mais visível, para que a gente possa realmente medir esta área. Após 30 minutos, cada vazamento que for encontrado nessa aeronave vai ser classificado dentro de uma das 4 classes a seguir, que são infiltração lenta, a infiltração pesada e o vazamento corrido. Essas 4 classes de vazamento estão mostradas na próxima figura do nosso slide. Então, como vocês podem ver, seguindo aqui com a classificação dos vazamentos de combustível, nós vamos iniciar a medição das áreas que foram encontradas com vazamento. Então, uma infiltração lenta, ela se caracteriza por ser um vazamento que molha uma área em torno desta fonte de vazamento menor do que
3/4 de polegada de diâmetro. Tudo bem? Então, se após meia hora a volta desse local onde eu tenho vazamento de combustível compreender uma área de 3/4 de diâmetro da polegada ou menor do que isso, eu tenho uma infiltração lenta. Se esta área molhada for acima de 3/4 de polegada até 1,5 polegada de diâmetro, eu terei uma infiltração, que é conhecida como SIP. No caso dos vazamentos superiores a 1,5 polegada até 3 polegadas de diâmetro, eu tenho uma infiltração pesada ou heavy SIP. Em nenhuma dessas três classificações, vocês notem aqui pelos desenhos, o combustível escorreu, fluiu, pingou ou se assemelhou a qualquer uma dessas condições após o nosso período de 30 minutos. Tudo bem? Então, são consideradas infiltrações. Esses vazamentos são considerados infiltrações. E aí nós vamos para a última classificação, que é a mais perigosa do que as três anteriores que nós acabamos de ver, que é esta em verde aqui, que é o vazamento corrido ou o running leak. Ele é o mais severo e o mais perigoso de todos. Ele pode pingar da superfície da aeronave, escorrer nas superfícies verticais ou pode até escorrer no dedo quando a gente toca essa área molhada. Então, é uma quantidade de vazamento muito superior às anteriores. No caso de um vazamento corrido, a minha aeronave automaticamente está indisponível para o voo e deve permanecer no solo para reparo. Ela só retornará ao serviço após o reparo de qualquer vazamento corrido que exista, e independe da quantidade. Apenas um vazamento do tipo corrido, se assim for classificado, inviabiliza a utilização desta aeronave. E por que isso ocorre? Porque este combustível está escorrendo a aeronave afora e pingando no chão. Isso quer dizer que o combustível está saindo para a atmosfera. Ele pode pegar em uma área quente da aeronave e iniciar um incêndio. Por isso, esta aeronave será inviabilizada para utilização. Muito importante esta informação. Então, conforme nós vimos nas figuras anteriores, nós encontramos este vazamento corrido na imagem 2 slides atrás, onde, além de vazar no tanque, este vazamento correu até a porta do trem de pouso. E ali aquela região do trem de pouso é uma região quente. Ela possui diversos sistemas, dentre eles sistemas hidráulicos, com válvulas, bombas, e aquilo tudo ali fica muito quente, podendo sim iniciar um incêndio. Tudo bem? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de vazamentos, porque eles podem não só drenar todo o combustível da sua aeronave, se for um vazamento muito severo, mas também iniciar um incêndio na sua aeronave que vai levá-la a um acidente. Quando possível, o combustível do tanque com vazamento deve ser removido após a marca da localização do vazamento. Se for impossível remover o combustível desse tanque imediatamente, essa aeronave precisa ser isolada em uma área pré-determinada da nossa oficina de manutenção para que não coloque em risco outras aeronaves com o seu vazamento de combustível. Nós colocamos todos os sinais de aviso apropriados em torno dessa aeronave que está isolada, até que o pessoal qualificado para o trabalho remova o combustível do tanque avariado para que possa ser feita a manutenção. A indisponibilidade da aeronave por infiltração lenta e infiltração pesada vai ser determinado pelo manual da aeronave. E essa determinação ela pode depender da localização desses tipos de vazamento, dessas pequenas infiltrações. Por exemplo, o vazamento pode progredir para uma potencial fonte de fogo? Se a resposta for sim,
aí a aeronave será inviabilizada. Portanto, o manual é quem vai decidir, no caso de infiltrações, quantas ou quais ou em que áreas estas infiltrações irão impossibilitar a operação da máquina. Lembrando que se for um vazamento corrido, não interessa a sua localização e muito menos o seu número. Se eu tenho um vazamento corrido, esta aeronave automaticamente está inoperante. Precisa proceder com a manutenção. O número de vazamentos de uma determinada área vai ser também fator contribuinte. Porém, não há uma regra exata para determinar que a aeronave fique indisponível. O vazamento corrido, como dito, torna a aeronave indisponível, independente de sua localização. Isso é muito importante que vocês se lembrem. Podemos ter que lançar no relatório da aeronave e periodicamente observarmos o progresso do vazamento para determinar se ela continua disponível ou se nós, como mecânicos, devemos baixar esta aeronave, torná-la indisponível e exigir o seu reparo imediato. Quando for necessário o reparo, devemos descobrir primeiro a causa do vazamento para que possamos assim efetuar um reparo eficaz e resolver o problema de uma vez por todas. Uma outra parte muito importante do nosso trabalho diz respeito à segurança contra fogo, principalmente nos processos onde estaremos lidando diretamente com o combustível. Então, o primeiro e mais difícil item na execução da segurança contra o fogo é corrigir um conceito errado sobre a segurança do combustível para motores a reação ou combustível para turbinas, né? O nosso Jet A ou Jet A1. Logo que esse combustível foi introduzido na aviação, muitos mecânicos diziam que os problemas de fogo em aeronaves estavam ultrapassados. Por quê? Porque o combustível para turbinas era completamente seguro. Isso é uma tolice, mas é uma tolice que ainda persiste. O pessoal da linha de voo está de acordo que a gasolina queima e, portanto, eles aplicam aí cuidados razoáveis e cautela no manuseio desse tipo de combustível. No entanto, alguns têm uma dificuldade de serem convencidos de que, sob determinadas circunstâncias, o combustível para os motores a reação, o querosene aeronáutico, é exatamente tão perigoso ou até mais perigoso sob o ponto de vista de fogo. Aqui nós não estamos discutindo a facilidade com que um irá pegar fogo ou o outro irá pegar fogo. Aqui nós estamos discutindo que é muito importante que se tenha a segurança durante a operação de reabastecimento, seja com gasolina ou querosene aeronáutico. O querosene, por exemplo, ele tem uma baixa propagação de chama. E o que isso quer dizer? Que ele demora mais para propagar o incêndio. Isso não quer dizer que ele não vá pegar fogo. A vantagem é que ele pode ser contido com um pouco mais de tranquilidade do que um incêndio em gasolina. Torna ele menos perigoso no caso de um derramamento ou acidente no solo. Um pouco menos perigoso, não quer dizer que não seja perigoso. Entretanto, ele vai se inflamar rapidamente quando se tornar vapor. Aí nós lembramos lá das aulas anteriores, onde eu sempre disse para vocês que o grande problema não é o líquido, pois líquido não pega fogo. Quem pega fogo é o vapor desse líquido. Então, o querosene, por ser menos volátil que a gasolina, demora mais para propagar esse incêndio, para aumentar a proporção desse incêndio. Se ele estiver vaporizado ou quando for pulverizado através de um pequeno vazamento de uma tubulação, aí o meu risco aumenta ainda mais. Uma desvantagem do combustível de baixa volatilidade, como é o caso do querosene, é que eles não evaporam de maneira rápida e completa se derramados na pista. Então eles ficarão por mais tempo na sua forma líquida. Para isso eu vou precisar de um tratamento especial da área para evitar que esse fogo inicie ou se propague. Pequenas poças de querosene deverão ser removidas com agentes de limpeza absorventes. Nos grandes derramamentos, o melhor vai ser aplicar um emulsificador, seja, claro, aprovado para aquele tipo de trabalho, para aquele tipo de combate,
a um possível foco de incêndio e em seguida eu lavo essa mistura resultante com um grande volume de água. Isto evita ou reduz de maneira considerável qualquer resíduo desse nosso combustível ou de óleo que possa ter se misturado a este combustível derramado. Exatamente como a nossa gasolina, uma carga eletrostática pode ser formada durante o bombeamento de combustível, através da nossa tubulação do sistema. De fato, a quantidade de carga é maior no querosene por conta do seu peso específico ser maior e da extensa gama de ponto de ebulição que esse querosene apresenta quando comparado à gasolina. A quantidade de carga também aumenta com a alta razão linear do fluxo de combustível, que é requerido para o reabastecimento de uma aeronave com motor a turbina. Em consequência, todas as precauções de segurança contra fogo, que são observadas durante o manuseio do reabastecimento com gasolina, devem ser seguidas com igual cuidado quando eu estiver manuseando querosene aeronáutico. Vocês terão maiores informações sobre todos esses procedimentos nas matérias que falam sobre procedimento de pista. Tudo bem? Aqui nós estamos só dando uma ideia geral para vocês de como deve ser feita essa segurança durante o reabastecimento de uma aeronave e como nós devemos cuidar na lida com os combustíveis que são disponibilizados para aeronaves. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Como eu disse para vocês, esta foi a nossa última aula. Aqui se encerra o capítulo 4 da apostila da ANAC, do módulo básico, que trata sobre combustíveis e o sistema de combustível. Espero que todos vocês tenham conseguido aprender, que todas as informações aqui passadas tenham sido relevantes para todos. Nos vemos na nossa próxima matéria. Bons estudos a todos. Muito boa sorte e aguardo vocês nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Um forte abraço e tchau!